Bom, se calhar vamos começar. Pronto, eu basicamente o que é que vamos fazer? Eu vou-vos fazer uma ligeira apresentação sobre então as novas certificações e como funciona. E depois no fim, se calhar vocês poriam as respostas não, as perguntas, ok? Então vá, vamos lá começar e portanto vamos começar por aqui. E qual é o conceito deste webinar, basicamente? É que todos vós, ou toda a gente, compreenda de uma forma mais mais fácil ou de uma forma mais assertiva aquilo que mudou nas certificações da Cisco, ok? Calculo que todos saibam que o marco, o dia 24 de fevereiro foi um marco para a Cisco em termos daquilo que é o conceito das certificações, portanto houve aqui um corte radical com o passado, mesmo em termos daquilo dos pré-requisitos que são necessários também houve aqui um corte com o passado e portanto isto foi, ou seja, tem aqui algumas nuances que é preciso ter em conta. Depois nós podemos discutir ou não se farão sentido algumas delas, mas pronto, penso que é a forma que a Cisco achou por bem em termos daquilo que é a nova procura por certificações. Mas houve aqui também algumas variações em relação aos exames, vocês também já vão perceber essa variação e também há um grande foco por parte da Cisco naquilo que é a nova política para a maior parte das áreas, que é, ou seja, a Cisco está a mudar muito, ou está, digamos que, a achar que a automação é efetivamente o caminho, e portanto há aqui algum conjunto de tarefas e a maior parte das certificações da Cisco também tem muito essa área de automação, ok? Tem aqui algumas novas nuances em relação a desenvolvimento, que não era muito habitual, não tanto o desenvolvimento como nós conhecemos, mas mais scripting, que há algumas funcionalidades, mas lá está, também, digamos que podemos afirmar que neste momento também temos aqui uma certificação para as pessoas que são mais dadas à área de desenvolvimento. O que é que nós vamos então aqui ver basicamente? Vamos ver quais são os novos cursos, ou aquilo que resultou desta nova alteração daquilo que são as certificações da Cisco. Depois vamos ver mais focado no CCNP, porque digamos que penso que seja o foco neste momento, aquilo que foi alterado e aquilo que nós, basicamente, aquilo que é mais fácil ou menos fácil em relação a atingir a certificação pretendida, e depois alguns requisitos também temos em conta para os exames, se bem que nesta fase ainda há aqui alguma mutação, ainda há aqui alguma pequenitos ajustes, obviamente que também não será estranho o Covid, não é? Porque efetivamente no nosso caso em Portugal então foi sintomático, digamos que esta funcionalidade ou estes novos cursos apareceram e uma semana depois basicamente digamos começamos a ter os primeiros problemas, os primeiros sintomas de Covid. Portanto as coisas digamos que ficaram aqui um bocado, pelo menos numa primeira fase ficou aqui tudo assim um bocado estagnado, penso eu. Mas pronto, basicamente sobre isto que vamos falar sobre o webinar. E em relação à parte só de uma forma mais genérica, eu fui ao site da Cisco, quer dizer, vocês foram ao site da Cisco e no site da Cisco aparece lá a componente de Career Certifications e dentro basicamente fazem scroll e tem esta página. E portanto eu coloquei isto aqui para vocês verem que voltámos a ter, a Cisco voltou basicamente agora em termos de ser por especialização, nós podemos dizer que as certificações são feitas na vertical e o conceito ou seja, eu não preciso da certificação anterior para fazer a seguinte até ao profissional. Significa o quê? Comparativamente àquilo que existia antigamente, ou aquilo que existia até 23 de fevereiro, nós na altura, digamos que era um pré-requisito para podermos nos candidatar ou para podermos ser certificados CCNP, era um requisito ter a certificação correspondente CCNA. Não se passa jamais isso, portanto digamos que a certificação CCNP é estanque, ok? Está parada, isto é, não preciso, ou eu para me candidatar a CCNP, qualquer que seja a área, não preciso ter nenhum CCNA feito, corro o risco, obviamente, mas posso me candidatar automaticamente, faço os cursos e obviamente faço o exame e
com sucesso ou não, e tentarei atingir o objetivo. E depois, em termos daquilo que é o CCIE, obviamente que nós precisamos, até porque um dos exames que é necessário para eu me candidatar a CCIE é um dos exames que hoje em dia é da vertente profissional, o que não acontecia antigamente, e portanto nós podemos dizer que, ok, eu só consigo chegar a CCIE depois de ter o CCNP feito. Ok? E depois, obviamente, temos o topo das certificações, se vocês quiserem, em termos daquilo que a CISCACIO desenvolve, que é a arquitetura. Portanto, neste momento, então, o que é que temos? Temos um entry level, basicamente, que será o correspondente, se vocês quiserem, antigamente ao ICND1. Ok? Portanto, digamos que dá ali algumas explicações sobre aquilo que é o conceito os conhecimentos básicos. Depois, em termos de CCNA, temos 3 possibilidades de certificação. Portanto, a nova certificação, o DevNet, já lá vamos depois ver um bocadinho mais à frente. O CCNA, que agora, digamos, se vocês quiserem perceber de outra forma, se quiserem entender de outra forma, digamos que o CCNA hoje em dia, e eu acho que deveria ser obrigatório as pessoas para poderem fazer CCNP terem ter o CCNA, mas a Cisco não o entende assim, portanto, não é necessário. Ainda assim, eu acho que faz sentido, e vocês já vão perceber porquê. Em relação ao CCNA, o que é que se passa neste novo CCNA? Portanto, enquanto que antigamente eu tinha CCNAs por cada uma das especializações, e portanto, tipicamente eu fazia o CCNA, vamos imaginar Collaboration, depois fazia CCNP Collaboration e por aí fora, hoje em dia o CCNA que nós temos, se quiserem, é um misto de todos os antigos CCNAs. E portanto tem ali um bocadinho de cada matéria, tem um bocadinho de CCNA Wi-Fi, tem um bocadinho de CCNA Security, tem um bocadinho de CCNA Colaboração, de CCNA, de CCDA, que era a certificação correspondente de Designing, e portanto, digamos que é um curso mais abrangente. Se vocês quiserem entender, digamos que será o curso que faria sentido em termos de entrada na tecnologia Cisco. Agora, obviamente, que depende das pessoas, e depende dos alunos e da forma como eles entendem basicamente o conhecimento. Depois temos o Cyber Operations, que digamos que era a certificação que existia antigamente, CyberOps. Antigamente era preciso 2 cursos e 2 exames para ter esta certificação, agora temos um curso, um exame, e portanto ficamos com esta certificação. Qualquer uma destas certificações são estanques, acabou aqui, é mais uma certificação. Em relação aos CCNPs, aqui sim houve alterações muito grandes, ok? E depois o CCIE, que é, digamos, a sequência lógica, obviamente, do CCNP. Em termos daquilo que são os cursos de CCNP, se vocês quiserem, basicamente então nós temos estas áreas, se bem que esteja ali a área do wireless, mas a área do wireless confunde-se. Basicamente não existe um CCNP wireless, se vocês quiserem, deixou de existir, e passou a estar incluído no CCNP Enterprise, que corresponde, eu mantive aqui o nome só por uma questão de facilidade, mas que corresponde ao antigo Routing e Switching. Ok? E, portanto, sendo que esse curso, ou seja, o novo CCNP Enterprise, digamos que tem o conceito, ou digamos que tem os cursos que foram modificados da vertente de Routing e Switching, tem o curso correspondente, ou tem os cursos correspondentes à parte de Designing, que antigamente tínhamos uma certificação CCDP, e tem os cursos correspondentes à certificação do Wi-Fi, do wireless. E, portanto, tudo está incluído em termos de certificação na certificação Enterprise, que eu deixei estar aqui Routing e Switching só por uma questão de vocês associarem mais facilmente. Certificação Data Center, Security, Collaboration, Service Provider, portanto, digamos que estas são as principais certificações, ou as certificações CCNP típicas. Depois temos alguns cursos dentro de cada uma delas, e aqui está, digamos que um grosso. Pode acontecer alguns destes cursos, entretanto, serem alterados, ter uma versão nova. Portanto, digamos que ainda estamos nesta fase ainda está tudo muito a acontecer, ainda é tudo muito recente, se vocês assim o quiserem entender. Portanto, este é o conceito, e agora basicamente vou passar e vamos começar com o CCNP Data Center, porque digamos que me parece, ou que me pareceu seja razoável. Em termos de CCNP, qual é a diferença? E eu vou dar aqui um pulo à frente, já volto para trás. Antigamente, quando nós, ou seja, anterior a 23 de fevereiro, quando eu queria ser CCNP Data Center, basicamente a Cisco obrigava-me a ser CCNA Data Center e
a passar nestes 5 exames. E, portanto, passando nestes 5 exames, mais CCNA Data Center, então sim, eu era CCNP Data Center. O que é que aconteceu de 24 de fevereiro para cá? Portanto, quem tinha a versão, ou quem era já CCNP Data Center, foi, basicamente, foi convertido e, portanto, ganhou a nova versão CCNP Data Center e as respectivas especializações consoante os cursos que foram mapeados. Mas se eu entrar agora na versão 2, como eles chamam ali, na versão 2 do CCNP Data Center, aquilo que nós temos é, neste momento, eu não preciso de fazer estes exames todos. Perdão, ou seja, como eu vos disse, para CCNP Data Center, antigamente, na versão anterior, nós estávamos a falar de 7 exames, ok? 2 de CCNA mais 5 de CCNP. Hoje em dia, para eu ser CCNP Data Center, eu só preciso fazer 2 exames. Preciso sempre fazer o core e preciso fazer uma especialização. Passando no core e passando numa especialização, eu não só sou CCNP Data Center, como, por cada exame que faço, ganho a especialização correspondente. Ou seja, passo no exame de core, fico, antes de ter um segundo exame, fico Cisco Certified Specialist Data Center Core. Não sou CCNP, mas já tenho uma especialização. Quando fizer um dos outros cursos ou um dos outros exames e juntar ao core, basicamente fico CCNP Data Center e ganho mais uma especialização do curso que fizer aqui em baixo. Ok? Significa isto o quê? Que eu agora, para ser CCNP Data Center, só preciso fazer 2 cursos e 2 exames, sendo que um é obrigatoriamente o core. Ok? Depois escolho uma dos cursos ou dos exames que vocês quiserem de concentração e depois, obviamente, consoante aquilo que for a minha área ou consoante o caminho que eu esteja a fazer, portanto, não só ganho o CCNP Data Center, como ganho as especializações correspondentes. O que é que eu vos queria chamar há bocadinho? Quais foram os benefícios e quais foram aquilo que a Cisco retirou? Como eu vos disse, faça aquilo que era o antigamente e eu não preciso, nesta fase, de ter... se vocês quiserem, não preciso, nesta fase, de ter CCNA para me candidatar a CCNP, ok? Por e duro, vou a CCNP e fico logo CCNP. A minha sensação, ou aquilo que eu tenho já da formação há muitos anos, é que poderá ser um erro. E porquê? Se vocês repararem aqui, o core, eles chamam aqui o curso Implementing and Operating System Data Center Core Technology, se vocês olharem para o código do exame, vão ver que o código do exame diz 350-601. Quem anda nisto há mais tempo, basicamente, vai dizer, olha, é o mesmo exame do CCIE teórico. E é um facto. Significa que, quando nós fazemos o exame de core de CCNP, qualquer que seja a vertente, eu não só estou a fazer o exame de core para a certificação de CCNP, como estou ao mesmo tempo a fazer o exame de CCIE teórico. Para aqueles de vocês que andam nisto há mais tempo, se pensarem que a matéria que eu vou dar aqui é uma matéria que me vai permitir fazer um exame de CCIE, parte-se do princípio que se calhar faz sentido que as pessoas comecem pelo CCNA. Porquê? Porque eu, quando chego aqui, vou já para um nível tão elevado que ou tenho conhecimentos prévios ou então não faz sentido eu começar o meu percurso logo pelo CCNP. Isso, obviamente, depende de cada um e isto é mesmo assim. Mas pronto, esta, digamos que foi uma das principais novidades, se vocês quiserem, que a Cisco disponibilizou. Ou seja, neste momento, coisa que não acontecia anterior a 23 de fevereiro, neste momento existe um curso, se vocês quiserem, que vos prepara para o exame teórico de CCIE. Porquê? Porque é o mesmo exame de CCNP Core. E, portanto, cá está. Portanto, este é um exame puxado, ok? Se vocês quiserem, em termos genéricos, estamos a falar de 2 horas e meia de exame, entre 102 a 105 perguntas. A 2 horas e meia é capaz de ser um bocado puxado, sendo que todos estes se mantém o esquema tradicional, 2 horas ou 1 hora e 45 minutos, para 60 perguntas ou 65. Ok? Portanto, basicamente, se nós fizermos uma comparação aqui rápida, ou seja, eles aumentaram meia hora no tempo de exame e puseram-nos mais 45 perguntas ou 40 perguntas. É o que é, e portanto, todas as certificações agora têm um exame de core, ou têm um curso de core e o respectivo exame, tanto o curso como o exame vos prepara para
o CCE, uma vez que ao fazer o exame estou também eu a fazer o mesmo exame para CCE e portanto já fica o exame feito teórico. Ok? Esse digamos que é a grande novidade aqui em termos de CCNP. Depois, obviamente, que outra das funcionalidades que apareceram foram os cursos de automação, ok? Todos eles com muito Python, todos eles com muito scripting e portanto, é a forma como a Cisco basicamente vê, ou como a Cisco afirma que hoje em dia não faz sentido muitas das vezes estar a gastar tempo de um técnico para fazer tarefas rotineiras quando eu posso automaticamente, ou posso através de uma tarefa, digamos que deixar aquilo agendado e a tarefa faz automaticamente todas as tarefas que tem que fazer, que são aquelas rotineiras simples. Portanto, em termos de data center, já sabem, antigamente para chegar a CCNP Data Center precisava de 7 exames e 7 cursos, 2 no CCNA, 5 na vertente CCNP. Hoje em dia não existe CCNA Data Center, ponto. Portanto, eu posso fazer o CCNA normal e ficar com a certificação CCNA. E, portanto, se me quiser candidatar, posso começar logo no CCNP. Ok? Não esquecer que um dos cursos que é obrigatório, um dos exames que é obrigatório, é o Core e, portanto, aqui esta chamada de atenção para o 350. Pois lá está, todas as outras opções é uma questão de vocês verem qual é a opção que querem e depois, consoante a opção que escolheram aqui, portanto, este mais um destes, assim sai a especialização. Ok? Se vocês fizeram exames há pouco tempo, ou seja, o ano passado fizeram exames e não complementaram alguma das certificações CCNP, pode-vos ser dada, ou seja, pode ser dado a possibilidade de fazerem a migração. É uma questão de vocês verem no transcript, no vosso transcript, aquilo que poderá ser convertido para que não tenham que fazer, basicamente não tenham que fazer todos os exames eventualmente. Portanto, isto é em relação ao CCNP Data Center, ok? Em relação à colaboração, passou-se a mesma coisa, ou seja, deixámos de ter CCNA Collaboration, mais uma vez, curso obrigatório Core, mais uma vez, o exame que é feito para o Core CCNP serve para o CCE teórico. Ok? Portanto, depois é uma questão de, durante aquele período de 3 anos em que o exame está válido, vocês eventualmente candidatarem-se ou não ao exame prático de CCIE. Temos as diferentes funcionalidades de colaboração. Aqui também houve alguma alteração. Também uma das preocupações que se nota na Cisco é mais cloud, muitos serviços cloud, e portanto aqui no caso da colaboração não foge à regra, ok? Ou seja, a possibilidade de vocês poderem ter determinado tipo de serviços on-premises ou terem determinado tipo de serviços na cloud, tem essa funcionalidade, ou seja, a Cisco permite-vos isso e portanto tem aqui basicamente os diferentes cursos para essa funcionalidade. Tal como nos outros, automação, a mesma coisa, para se poder verificar. Já agora, que alguém passou outra chamada de atenção que também está, o número de dias dos cursos tem estado a sofrer alterações, já andou para a frente, já andou para trás, agora voltou a andar para a frente. Portanto, em grosso modo, na maior parte dos cursos, os cursos são de 5 dias, todos os que são de concentração são de 5 dias, okay? Na maior parte dos casos, já tiveram 4 dias, já passaram para 5, voltaram para 4 e agora estão em 5 outra vez. Alguns, pois há aqui um ou outro que se manteve nos 4. Em relação ao Core, e o Core e o CCNA são exceções aos outros todos. Ou seja, a Cisco desenhou o curso para 8 dias, mas na realidade os cursos são apresentados como 5 dias. E vocês perguntam assim, mas é tanta matéria, tanta informação, eles fazem o curso para 5, para 8 e depois fazem o curso em 5. Ou seja, como devem calcular, as semanas de formação são semanas 5 dias, portanto isto era muito complicado fazer 8 dias. Não quer dizer que não possa ser feito e em alguns casos não quer dizer que as organizações de formação não o façam. A questão aqui está ou seja, nesta fase, por exemplo, aqui se vocês no CCNP Collaboration, no curso de Core, no CL Core, significa o quê? Existem 5 dias dados pelo formador e os restantes 3 dias são de self-study. Normalmente são módulos que não têm laboratórios, mas não deixam de ser self-study. E, portanto, eu acho que nisso a Rumos também vai criar essa possibilidade. Portanto, é uma questão de, quando necessário e se for o caso,
perceberem qual é que é a vantagem de fazer em 8 dias ou fazer em 5 dias, como devem calcular, também há de haver aqui ajustes ao preço. Mas pronto, todos os cursos de core e o CCNA, Routing e Switching, são cursos que foram desenhados pela Cisco para 8 dias, no entanto, em termos daquilo que é a realidade do curso, o curso é de 5 dias, perdão. Significa que, quando nós começamos o curso, só para vocês terem uma ideia, no slide 0, basicamente aquilo que vos diz é: este curso é de 8 dias, na realidade vai ser dado em 5 dias de training, mais 3 dias de self-study. Ok? Agora é uma questão de depois de cada um pensar qual é que é a melhor solução e qual é que é a melhor funcionalidade para os respectivos cursos. Mais uma vez, curso de concentração, a mesma funcionalidade no exame de core, já sabem, 105 perguntas, 2 horas e meia e acho que são 825 pontos para passar, acho. E depois no restante, nos outros é o normal. Ok? Portanto, isto é, digamos que em termos de colaboração, obviamente que aquilo que são as certificações, e mais uma vez para quem tinha, portanto, a versão anterior do CCNP Collaboration tinha muito, tinha estes os cursos, o CIPTV1, o CIPTV2, o CT Collab e o CAPS, e agora nesta fase mudou. Portanto, cá temos o Core e depois temos 4 especializações, sendo que o último é, mais uma vez, a automação. Este aqui é a parte correspondente à cloud, ou àqueles serviços que podem ser, muitos deles, transportes para cloud, e estes dois são basicamente, este é muito idêntico a este, acho que é assim, e o Click, que é o CT Collab, o Click é o CAPPS e o CLA-CCM que é o CT Collab. Portanto, basicamente, estas são as funcionalidades que vocês têm e que vos vão permitir, obviamente, seguir, e se for o caso, atingir a certificação CCNP. Mais uma vez, hoje em dia, enquanto que antigamente precisava de 6 exames, 2 no CCNA Collaboration, mais 4 no CCNP Collaboration, mais uma vez agora, a CCNP Collaboration bastam 2 exames. O 350-801, o Core, obrigatório, e depois escolho uma dos exames ou das variáveis que nós temos em consideração para poder ser CCNP Colaboração. E depois, obviamente, por cada exame que fazem, automaticamente têm uma especialização. Em relação à segurança, passamos a ter também aqui um conjunto de cursos e de exames, portanto, temos aqui variáveis diferentes. Mais uma vez, temos um exame de core, ok? Mais uma vez, X exames de concentração. Em relação aos exames de concentração e em relação, digamos, se vocês quiserem, à funcionalidade daquilo que é a estrutura, as diferentes variáveis. Por exemplo, em relação àquilo que é na primeira parte ali de concentração no Network Security, ou se vocês quiserem especialização em Firepower, neste momento existem 2 cursos, ok? O SSFIPS e o SSNGFW, ok? E depois eu só preciso fazer um exame. E o exame é aquele SNCF, e portanto basicamente tenho um exame para 2 cursos, sendo que um dos cursos pode ser feito em e-learning, mas pronto, estas são as variáveis que vocês têm. Depois qualquer um dos outros, pois é uma questão obviamente de escolher ou de procurar em relação à especialização que queremos. Uma nuance aqui em relação à parte de segurança foi aparecer o exame para o curso de DISE, ou seja, não havia até há pouco tempo, passou a haver agora, portanto eu agora já tenho uma especialização em Identity Management, que basicamente é o curso DISE, e depois faz um exame em relação àquela funcionalidade do curso, mais uma vez, automação, mais uma vez o core, 8 dias, mais uma vez, 5 dias mais 3, outra vez, fazem o exame, ficam logo, digamos, com a possibilidade também de terem já a parte teórica feita do CCIE. Pronto, aqui temos as especializações e portanto é uma questão de vocês verificarem-se como aquilo que eu vos disse há bocadinho, ou seja, este exame que corresponde àqueles 2 cursos de Firepower dá-vos esta especialização em Security Firepower. E portanto isto é uma funcionalidade também que vocês têm.
Em relação àquilo que era antigamente, eu acho que nesta parte está mais benéfico. Ou seja, hoje em dia vocês fazem um exame, têm automaticamente uma especialização, é-vos reconhecido a capacidade dentro daquela matéria que foi testada, e depois, à medida que vocês vão adicionando, assim atingem o CCNP e depois vão adicionando especializações. Portanto, mas estes eram os cursos anteriores, estes são os cursos que foram basicamente definidos, os novos cursos, e portanto, eles arranjaram aqui algumas nuances. Obviamente que aqui, em termos de segurança, os cursos típicos de firewall, aqueles que haviam de antes, o SASAC e o SASA, acho eu, continuam a existir, e portanto vocês podem continuar a fazer só um curso só de firewall, puro e duro, para configurar a firewall. Obviamente, com estes cursos por exemplo, de Firepower, que é a nova geração, obviamente o curso também traz a componente de firewall do ASA e traz a respectiva componente do Firepower. E portanto, esta é a parte de segurança. Depois, em termos do Enterprise, tal como eu vos tinha dito, ou seja, o que é que o Enterprise aqui trouxe em relação àquilo que existia antigamente? Ou seja, dentro desta certificação, dentro deste CCNP, vocês têm aquilo que era o antigo Routing and Switching, por isso é que eu tinha lá, aquilo que era o antigo CCNP Wireless e aquilo que era o antigo CCDP Design. Tudo isto foi empacotado e agora é Enterprise, é CCNP Enterprise. O conceito é o mesmo, mais uma vez, Core, 8 dias, 5 dias mais 3, respectivo exame, ficam logo habilitados para o CCIE. Depois, em relação àquilo que é os novos cursos, portanto, tem em termos de concentração, tem o Advanced Infrastructure, portanto, que basicamente é, acima de tudo, protocolos de roteamento e componentes de switching. Tem a parte de wireless design, okay? Tem a componente de implementação do wireless, tem o antigo CCDP, portanto, que é ali o Enterprise Design, tem a nova funcionalidade da SD-WAN e depois, mais uma vez, tem a automação. E, portanto, todos eles têm o respectivo curso, têm a respectiva funcionalidade e, portanto, vocês, hoje em dia, têm a estrutura feita. Mais uma vez, nesta fase, tenham só atenção, portanto, quando procurarem, quando fizerem esta vossa viagem, se for o caso pelos cursos da Cisco, basicamente a maior parte dos cursos são 5 dias, ok? E, portanto, esse é o conceito que vocês podem utilizar. Em relação à componente de Enterprise, basicamente, vocês têm aqui ou seja, eu tenho aqui a parte de Enterprise Advanced Infrastructure, tenho a parte de Enterprise Design e também temos a parte, apesar de ele não estar aqui, a respectiva componente do Wi-Fi, ok? Se vocês revirem em relação àquilo que existia antigamente, tínhamos CCNP Routing and Switching e CCDP, ok? E está aqui esta vertente basicamente, e portanto o CCNP Enterprise junta-me os dois e portanto tenho depois as especializações correspondentes. Digamos que, se vocês quiserem, em termos daquilo que são as possibilidades que eu tenho para fazer exames de concentração, digamos que é aquilo que está mais, tem mais opções, porque obviamente, na realidade, eu juntei 3 certificações antigas. Okay? CCDP, CCNP Wireless e CCNP Routing and Switching. E, portanto, as opções são maiores. Em termos do Service Provider, portanto, mais uma vez também houve aqui a alteração, ok? Mais uma vez, digamos que o conceito em termos de exames é só para vocês terem um bocado de ideia dos respectivos cursos, ou seja, os exames e os cursos são estes. Este, por assim dizer, será aquele que tem menos possibilidades ou menos variações e portanto, digamos que é a vertente em termos de CCNP. Depois, pronto, aqui temos, obviamente, mais uma vez, aquilo que era a certificação antiga. Portanto, se vocês, obviamente, se quisermos fazer a analogia em relação àquilo que era o CCNP Service Provider antigo, para atingir esta certificação precisava de 6 exames, 4 no CCNP, 2 no CCNA. Passámos agora a só ter 2, o Core e uma das outras especializações. É uma questão de vocês verem qual é que é a vossa opção e já sabem mais uma vez as respectivas especializações. E agora entramos num mundo novo, ok? E, portanto, a Cisco, a partir do momento que começa a lançar soluções, ou começa a ter soluções em que
começa a querer implementar tarefas automatizadas, ok? Portanto, faz sentido que eu dê ferramentas para que as pessoas que estão a desempenhar essas tarefas consigam, com alguma facilidade ou com alguma assertividade, criar os scripts e criar tudo aquilo que vocês necessitam. E, portanto, em termos daquilo que é a estrutura das certificações, portanto, aqui temos se vocês quiserem, um CCNA DevNet também, ok? Em que, basicamente, cá está, eu tenho um curso e um exame, e depois tenho a vertente CCNP. Mais uma vez, o core é obrigatório, okay? E depois escolho uma das vertentes, uma das funcionalidades, se vocês quiserem, das opções de concentração. Sendo que no DevNet, as opções de concentração são várias, porquê? Porque além das versões da própria certificação em si, eu posso juntar qualquer curso de automação que tenha de qualquer uma das outras versões de CCNP. Portanto, vamos imaginar que vocês na parte Enterprise, quando fizeram o CCNP Enterprise, escolheram o Core e escolheram aquele curso, o NAUI, que corresponde a este exame. Quando fizerem na componente DevNet, assim que façam o Core, ficam automaticamente com a certificação. Porquê? Porque o exame de concentração é comum às duas certificações. Ok? Portanto, na parte de DevNet, vocês têm 5 cursos e 5 exames que são comuns às outras certificações. Portanto, agora é uma questão de vocês verem, obviamente, se é este o mundo. Portanto, digamos que, se vocês quiserem, temos a tradicional funcionalidade Cisco, como tínhamos até agora, e agora juntamos esta parte de scripting, de desenvolvimento para ajudar a criar automação nas tarefas do dia a dia e para que haja determinadas funcionalidades que não faça sentido, como a Cisco afirma. Estamos a fazer deslocar às vezes um técnico quando a gente pode fazer todas as tarefas remotamente, ou podemos ter um script a correr a fazer determinado tipo de tarefas por nós. Depois, apesar de, e nós estivemos aqui a falar, apesar das certificações, eu poder me candidatar a CCNP, enquanto que antigamente, e agora voltando aqui para trás um bocadinho, já volto para a frente, enquanto que antigamente, basicamente, era pré-requisito da componente profissional eu ter a componente associate, hoje em dia não é pré-requisito. Okay? Estancou ali, não é pré-requisito. Eu continuo a achar que, se calhar, alguma percentagem relevante das pessoas deveria de fazer o CCNA. Eu continuo a achar que é uma certificação que devia ser transversal a todas as outras, mas a Cisco assim não o entendeu nesta fase. Não deixa de ser transversal, mas não deixa de ser obrigatório. Depois vocês fazem o CCNP, depois possivelmente o CCIE, se for o caso. Portanto, se nós, e como temos estado aqui a falar, qualquer todas as certificações CCNP obrigam ao curso de Core. Já reparámos que o exame do curso Core correspondente também, ou corresponde ao exame teórico CCIE, portanto nós podemos dizer, isto é relativamente, em termos de complexidade, se calhar a complexidade é grande para se entrar logo num curso correspondente ao Core. E então, basicamente, aquilo que a Cisco fez foi, pelas principais certificações, se vocês quiserem, criou um curso de fundamentos. Ou seja, digamos, de iniciação. Colaboração, o Enterprise tem a ver com aquela primeira certificaçãozinha pequenina. Security, Data Center, Service Provider e Wireless. Ok? E, portanto, vocês podem perfeitamente, vocês ou quem de direito, pode perfeitamente entrar ou quer fazer um curso, quer, digamos, quer ganhar aqui, estou a começar no ambiente Cisco, ou trabalho com isto há pouco tempo, quer ganhar aqui bases na especialização que vou fazer e, portanto, há estes cursos de Foundations para vocês poderem, digamos, utilizar, usar e digamos, perceberem-se de todos aqueles conceitos fundamentais que, obviamente, num curso de Core, tipicamente nós já não vamos dar, porque também não temos tempo para dar e não pressupõe que sequer se faça menção a eles. Ok? Portanto, é só uma chamada de atenção em relação a isto. E pronto, basicamente era isto que vos queria explicar. Em relação ao site aquele site da Cisco que eu vou pôr-vos aqui só para, basicamente, eu acho que é de muito fácil acesso, ou seja, cá está mais uma vez, é só cisco.com, carreira
certification e, portanto, ligeiramente para baixo. E eu tenho aqui, digamos que a parte, digamos, mais importante, ou digamos, a parte principal daquilo que são as certificações de Cisco. Pois, basicamente, cá está, é carregar numa delas e pronto. E depois temos aqui, tipicamente, os cursos e os respectivos exames. Ok? Se repararem, mais uma vez, não há pré-requisitos. Portanto, não há pré-requisitos. Eu não preciso de CCNA. Não deixam de chamar aqui atenção, que devem ter entre 3 a 5 anos de experiência. Por isso é que eu vos digo, se calhar, em alguns casos, fará sentido o Foundations ou fará sentido fazer o CCNA. Isto é a minha percepção. Não quer dizer que a Cisco, entretanto, não dê aqui uma volta de 180 graus e depois não ajeite. Mas pronto, nesta fase é o que temos. CCNA é uma coisa, não é obrigatório para CCNP. Quem quiser candidato a CCNP faz o CCNP direto. Ok? Pronto, e agora estou disponível para responder às vossas perguntas. Pronto, vou por ordem de entrada, está bem? Vou primeiro responder ao Miguel. Pronto, Miguel, efetivamente, se o conceito é entrar na área de redes, se o conceito é entrar nesta realidade, sim, eu pessoalmente aconselho, aliás, eu aconselho, para mim a forma correta seria continuar a ser CCNA, continuar a ser pré-requisito de todas as outras certificações. Portanto, sim, eu aconselho a fazer o CCNA. Em relação ao João, as certificações são válidas pelo mesmo tempo, 3 anos, a partir da data que é feita o exame que verifica a certificação. Houve nesta transição das certificações antigas para as novas e com esta nova realidade da pandemia, a Cisco deu aqui ou criou aqui algum tempo extra, na realidade a partir da PSU a seguir ao verão, ou seja, as certificações têm a duração de 3 anos, ao fim de 3 anos renova, faz outra qualquer e está renovada automaticamente. Okay? Portanto, o conceito é o mesmo antigo, 3 anos, até lá tem que ou renovar ou fazer uma nova. E o conceito continua a ser o mesmo, ou seja, faz uma CCNP, digamos que se a gente já tem uma certificação CCNP, faz uma certificação também CCNP, ou seja, valida todas na mesma fase, ou seja, tudo o que seja CCNP volta a ser revalidado, mais tudo o que seja CCNA, tudo o que estiver para baixo, revalida. Se quiser optar por fazer uma acima, faz o CCIE e a partir daí certifica todas para baixo. Portanto, o conceito continua a ser o mesmo. Okay? Nessa fase não houve alteração. Pode acontecer alguns cursos estarem a desaparecer e a aparecer principalmente aqueles que alguns foram migrados das versões anteriores para as novas. Portanto, pode haver aqui algum constrangimento. Mas, à partida, o conceito continua a ser o mesmo. 3 anos, renova uma certificação, portanto, renova todas as que estão ao lado, mas todas as que estão para baixo. Não. Pronto, respondendo à pergunta que o Miguel fez, o Miguel, basicamente, a pergunta que fez é o conteúdo de CCNA mudou, efetivamente mudou. Como eu vos disse, antigamente era só CCNA, Routing e Switching. Hoje em dia, se quiserem, tem Routing e Switching, mais Security, mais colaboração, mais Wi-Fi, mais Designing, portanto, digamos que tem ali um misto. Mudou muito. Tem um módulo ou outro de programação. Efetivamente tem uma ligeira apresentação, se vocês quiserem, ou uma primeira entrada daquilo que é a automação, daquilo que é o Python e daquilo que é o scripting, mas fica por aí. Ok? Tanto que é um dos módulos que nem sequer é dado em aula no curso de 5 dias. É um dos módulos de self-study. Mas para fazer o exame, em termos de CCNA, a percepção que eu tenho é que não sai perguntas de scripting, nem de Python, nem nada disso. Ok? Nas restantes, aí sim. No core sai, e sai muito. Okay? Posso-vos dizer que no core de colaboração e no core data center saem seguramente para aí 3 a 5 perguntas. Python. João, em relação à sua pergunta da duração, não. A certificação começa a ser reconhecida a partir do momento que conjuga a certificação. Ou seja, cada exame normalmente é válido por 3 anos. Se tem um exame feito há 2 anos e fizer agora um exame,
E se o exame que fez há 2 anos ainda existir ou for convertido para algum dos que estão existentes, quando fizer este novo exame, fica com a certificação e os 3 anos começam a contar do momento em que faz o último exame. Os 3 anos é sempre a contar do momento em que faz, em que fica com a certificação. Ok? Aqui a questão é saber se o exame que fez há 2 anos ainda está válido para lhe ser reconhecido na certificação. Okay? Esse é, digamos que é o senão. Isso é que eu estava-vos a dizer há bocado, que todos vocês, calculo que saibam, existe uma ferramenta no site da Cisco, nos vossos sites de CCO, onde vocês podem ver o vosso tracking. Vocês aí conseguem ir à certificação que pretendem, veem os exames que têm feitos e veem se o exame está válido ou não para poder ser reconhecido. Ok? É a melhor forma. Pronto. Em relação à parte essa parte de desenvolvimento, Miguel, eu tenho 3 certificações, não tenho a DevNet, seguramente não tenho. Aquilo que te posso dizer é em relação aos cursos das outras certificações, até porque já dei alguns. O que vos aconselho a fazer, quer dizer, quem tiver e quem já souber programar em Python, tanto melhor, ok? Tanto melhor. Mas se calhar fará sentido fazerem um curso de introdução à programação Python, algo assim, porque eu acho que é importante. Aquilo que vocês tipicamente vão fazer, ou seja, na realidade não deixa de ser seja em Python, seja em Shell, whatever que seja, não deixa de ser um conjunto de comandos encadeados, ok, em que vocês vão criar um script ou um batch, ou o que seja, para depois poderem fazer determinado tipo de tarefas. Não tem muito, é como eu vos digo, é programação pura e dura, se vocês quiserem, ou é um conjunto de tarefas encadeadas e vocês têm que as colocar segundo a linguagem que estão a usar. Ok? Portanto, não é, se quiserem, não é um curso de programação ou não é programação pura e dura, não é? Como para a malta que eventualmente vai para a área de desenvolvimento, mas não deixa de ser importante ter noções de variáveis, ter noções de rotinas, ter este tipo de noções porque é necessário. Okay? João, em relação aos preços, é assim, se compararmos o core, ou seja, como eu vos disse, o exame de core do CCNP corresponde ao CCIE, teórico, eu aí posso dizer sim, baixou. Porque antigamente acho que o exame de core teórico custava 500 e não sei quantos euros e agora custa 365 euros. Em relação aos exames de concentração, o preço manteve-se, são 265 ou 264 euros, portanto, digamos que se vocês quiserem, a Cisco não é muito dada a fazer aqui grandes alterações àquilo que é a normalidade deles. E portanto, em relação à pandemia, aquilo que a Cisco ofereceu à pessoa, a todas as pessoas que são certificadas, foi certificações que estariam a acabar naquele primeiro semestre, foram todas, digamos que, esticadas ou foram todas adicionadas até agosto, penso eu. A partir daí voltou ao caminho normal. Em relação aos preços, é o que é. Exames de concentração, 365 euros. Acho eu estou-vos a dizer de cor, ok? Não sei se será assim. Exames de concentração, os tais 200 e tal euros, mas também é como vos digo, também não vos sei dizer, porque, ou seja, nós temos um desconto e, portanto, muitas das vezes não se aplica o preço normal, enquanto treinas. Mas penso que os preços serão ela por ela, penso eu, não sei. Não, nesse aspecto não os consigo ajudar. Ok? Mais perguntas? Pronto, só já agora só uma dica em relação aos exames, porque não? Para quem está a pensar fazer exames, pensem que os exames são relativamente recentes. Portanto, digamos que eles ainda não tiveram tempo de puxar pela cabeça e fazer muitas perguntas. Portanto, se vocês quiserem aproveitar, digamos que lá está a matéria é o que é e vocês podem peço desculpa. Em modo de apresentação. Okay. Pronto.
Se vocês, é que eu sinto perco a visão da ferramenta. Pronto, estávamos a dizer, deixa-me lá só andar aqui para trás um bocadito. Eu estava aqui, estávamos a dizer, quando estávamos alguns aqui. Pronto, em relação àquilo que eu estava a dizer, em relação àquilo que é a certificação e àquilo que são os novos cursos, não deixa de ser uma boa aposta, obviamente, parece-me, mas obviamente que eu estou em causa própria. Mas aproveitem, os cursos tão simpáticos. Obviamente que os cursos de corte dão muito trabalho, são muito trabalhosos. Porque lá está, se vocês tiverem noção que está a preparar também a parte teórica do CCIE, percebem porquê da quantidade de trabalho. Mas eu acho que é uma boa opção, uma boa escolha. Mas lá está, eu estou em causa própria e, portanto, digamos que tentarei sempre, obviamente, e faz sentido, chamar-vos e tentar-vos puxar para o mundo Cisco. Ok? Mais perguntas? Muito obrigado a todos, entretanto, aos que entretanto já saíram, pelo menos. Pronto, se tiverem mais perguntas, pronto, é aproveitar agora. Sim, sim, Miguel. Para atividades de gestão e de redes, sim, seguramente. CCNP. Se bem que depois, obviamente, existem, ou seja, depois existem, a partir de uma determinada funcionalidade ou a partir de um determinado nível, existem depois outro tipo de cursos baseados em Prime, em determinado tipo de ferramentas, que não era o que estava aqui previsto, ou seja, já existia e continua a existir um conjunto de cursos para aquilo que nós chamamos Special Services, ok? Mas, de qualquer forma, para a atividade que o Miguel está aqui a falar de monitorização de redes, é seguramente, o CCNP Enterprise, obviamente. Claro que sim. Bom, Miguel, essa pergunta é pertinente, não é? Estamos, em relação às oportunidades, estamos a atravessar uma fase de pandemia, o que nunca é fácil. Ainda assim, eu penso não, acho que a maior parte das entidades de tecnologias de informação, penso que se calhar passou ligeiramente ao largo desta crise, ok? Principalmente consultoras, implementadores e por aí fora, passaram muito ao largo desta crise. E, portanto, há uma sensação que o mercado de trabalho ainda tem procura, eu acho que tem procura. Ainda assim, para aqueles que quiserem entrar nesta área de redes e nesta área de Cisco e não só, os principais fabricantes de redes, sendo que a Cisco será, se vocês quiserem, será um standard para aí, ou pelo menos todos tentam se alinhar com aquilo que a Cisco disponibiliza. Há efetivamente muita oferta fora do país. E, portanto, e eu não estou a dizer que seja bom ou que seja mau, ok? Há muita oferta, a realidade é completamente diferente da que existe em Portugal, a todos os níveis, mas eu acho que em Portugal também há muita oferta. Ou pelo menos há mais oferta que se calhar noutras áreas. Mas estamos numa fase de pandemia, está complicado de saber ler o mercado. E, portanto, nesta fase, se calhar, só lá para janeiro. Pronto, em relação à outra pergunta que o Miguel Cabeça me pergunta, qual o país com mais oferta? Aquilo que eu vos posso dizer é a maior parte dos headhunters, se vocês quiserem, ou das ofertas de trabalho hoje em dia estão no LinkedIn, ok? E, portanto, passará muito por aí. Ainda assim, posso-vos dizer que se vocês... existe, pronto, eu falo nisto porque é uma realidade, existe muita oferta na área de redes, em diferentes funcionalidades de redes, ok? Por exemplo, para a NATO, para Bruxelas, há muitas oportunidades de emprego para a Bélgica, porque na Bélgica há dois ou três sites da NATO. E segundo sei, as condições são muito interessantes, mesmo muito interessantes. Portanto, agora é uma questão vossa pensarem se
Isso agora já depende de cada um, mas sim, mas existe muita oferta do lado de fora. E não precisam de ir para muito longe. Portanto, hoje em dia, centro da Europa, 2 horas e meia de avião e a gente está lá. Portanto, digamos que existe muita ou existe alguma oferta. Okay? Só uma questão de estarem atentos. Existem algumas empresas que fazem, principalmente para a NAP, existem algumas empresas que fazem esse headhunting. Portanto, é uma questão de vocês verem. É como vos digo, LinkedIn é a ferramenta. A própria Rumos, muitas das vezes, põe lá ofertas de emprego. Portanto, e põe muita vez também. Portanto, é uma questão de vocês terem atenção ao LinkedIn.